A alegria durou pouco. No estádio Maracanã, o Clube do Remo vencia por 1-0 e tomou a virada por 2-1 para a equipe do Fluminense. Nesse vídeo vou trazer a análise do que vi. Quero agradecer antes de mais todo o torcedor paraense, o torcedor remista, o torcedor que nos acompanha aqui no nosso canal. Fico contente demais, fico feliz de tanta audiência, o carinho de vocês aqui conosco e também, né, vocês que estão aí adquirindo os nossos bonés. Olha, muito obrigado, já está tudo separado, nossa equipe está separando esse azul, todos aqui, as cores diversas que temos aqui. Esse azul do leão tá bonito, viu? As cores muito bonitas que temos aqui, você pode estar sempre aí falando com a nossa equipe, que estamos aqui já separando e organizando, porque o Dedê daqui 10, 11, 12 dias já está aí em Belém, juntamente com a minha filha, Valentina, e vamos juntos aí poder desfrutar, e quem fazer a aquisição do boné vai retirar comigo. Em relação ao jogo, veja bem, eu estive a ver depois o jogo também, né, analisando os dados, para mim até sentar aqui e fazer o comentário sobre esse vídeo. O que eu vejo é primeiro a lamentação do torcedor e ela tem razão. Se você for ver, eu costumo separar, quando eu coloco o microfone, da razão com a paixão do torcedor. O torcedor é passional, é paixão, é emoção pura, então é adrenalina, e eu gosto de vir com a razão dos números, dos dados, mas eu tive a ver os últimos jogos e ver o nível de pontos que estão sendo deixados pelo caminho, a forma como eles estão sendo deixados, e me chamou a atenção isso, exatamente isso. Eu falei, eu tenho que dar um ouvido ao torcedor, porque de fato ele está certo. O Léo Condé, ele demora demasiado a fazer as leituras do jogo, e numa Série A você não pode facilitar. Se na Série B já é difícil pra caramba, se você quando perde um timing de uma leitura, imagina na Série A, onde o sarrafo aumenta e muito. Então eu vejo que ele demora muito a fazer as substituições, na hora que o time pede um gás novo, na hora que o time vê que caiu a intensidade, o jogador é normal, corre muito no primeiro tempo, teve um desgaste a mais, o jogador fez ele correr mais quilometragem e esse nível vai caindo no início da segunda parte. É hora do treinador intervir, trazer uma peça nova, sabe? E ele demora, ele sempre espera a reação. O que é a reação? É a reatividade. Toma um gol, aí eu reajo. Ah, tá ruim demais, eu espero. Mas aí, se eu tomar um gol, eu vou reagir. Não pode ser assim. E foi o que se viu hoje. Para mim, eu vou voltar um pouco atrás. Eu não entraria com a escalação Pikachu-Marcelinho no último terço ali do campo. É uma dobradinha na direita. Eu não entraria. O Marcelinho entregou bons números até aqui. De quê? De lateral direito, cara. Ele quase teve para sair na janela antes da Copa do Mundo, se falava nele, o Marcelinho vai sair, o Marcelinho tem que ficar, e o Marcelinho não sei o quê, na posição de lateral direito. E me recordo bem, no jogo contra o São Paulo, que foi o último na pausa pré-Copa, gol dele, 1-0, chegando no último terço, mas ele chegando por dentro, ele vindo de trás, e não agora já estando lá. O Marcelinho é um cara muito agudo, lateral direito com fibra, de chegar na profundidade, já não estar nela inserido. E eu não gostei contra o Inter, não gostei contra o Fluminense, eu não entraria, porque você descredencia os jogadores da posição. Exemplo, um Pikachu joga nos dois setores, tudo certo. Ou joga um ou joga outro. Ele joga no setor direito ofensivo, ele joga no setor direito defensivo, porque aí você vê um Manga, eu tô pegando o exemplo do Aleph Manga, do Galeano, que chegou agora, aí fala, pô, nós estamos perdendo posição porque o treinador está inventando moda ali, colocando dois lateral para fazer dobradinha, meu. Onde já se viu isso? Dobradinha? Que dobradinha, meu? Eu quero ganhar o jogo, vamos pra cima dos caras e põe um atacante ali de lado, põe um Manga, põe um Galeano. Eu entraria com o Galeano, dá moral, dá confiança. Ah, tá meio sem ritmo, você aguenta 45, Galeano? Você aguenta? Então vamos pra cima. E o detalhe, falando em 45 minutos, o Clube do Remo hoje, um ponto positivo que eu salvo lá em Rio de Janeiro, lá no Rio, foi em relação a não ter tomado os gols nos primeiros tempos. Ou seja, no primeiro tempo de jogo eu trouxe aqui das 23 rodadas, agora foi a 24ª, tudo certo, mas então vamos acrescentar essa. De 24 rodadas, o Clube do Remo tomou 17, em 17 delas, gols no primeiro tempo. E hoje não se viu, ponto positivo, fez o gol bonito, né? Uma jogada pela direita, um cruzamento, o Jajá vai, empurra, bate forte, bate no Fábio e entra. E só que depois ele consegue ter uma certa gestão, o Fluminense incomodava muito pouco, aí vem a leitura. O treinador Marcão do Fluminense, que está no lugar do Zubeldia, que já deu uma nova cara e uma nova roupagem para esse clube, o time do Fluminense, entra com dois jogadores diferentes. Ele traz o Kevin Serna para dentro do campo. O Kevin Serna foi o mesmo que terça-feira fez um gol
lá contra o Independiente Rivadavia, ele traz, dá confiança pro cara, ele aciona e melhora o Hulk, o Ganso jogando bem, ele traz o cara para dentro do campo ali, falando, ó, faz isso, faz aquilo, aquela função, trazendo para que ele se tornasse ativo ali dentro do jogo. E aí o Léo Condé esperando. O Léo Condé, vou esperar esses medalhão, o Fluminense é um time de cara já mais de idade avançada. Não, ele tem Hulk, Cano, tem Fábio, tem Thiago Silva, um jogadorzinho mais de idade, não vai ter força e peito para ganhar de mim não. Cuidado, muito cuidado. O que aconteceu? O Fluminense pôs o Clube do Remo literalmente às cordas, foi um sufoco, uma pressão no segundo tempo, até conseguir fazer o gol com o Hulk, de novo de bola parada, bola aérea, que ainda sofre bastante esse Clube do Remo nesse Campeonato Brasileiro, e depois a virada com o próprio Kevin Serna, fazendo 2-1 e decretando números finais aí ao encontro, que eu me deixa muito decepcionado, dentro daquilo que nós tínhamos estimados em vídeos anteriores aqui, eram de 3 em 6 disputados, estava ganhando 4 em 6, estava saindo momentaneamente, deixando essa zona incômoda que é o Z4, e parece que quando fala, vamos deixar a zona, parece que vem um resultado ruim. E se você for ver nesse recorte recente, pós-Copa do Mundo, ele não vai bem contra o Mirassol, ele perde com um gol de bola parada, ele vai para o Rio de Janeiro, ele perde com o Fluminense, na hora que toma a virada, o time do Fluminense não fez nada, até o 20 do segundo tempo, o time do Fluminense estava ali, bora segurar o empate, vamos ver o que vai dar, se a gente buscar um empatezinho ali tá bom, sabe, até o Hulk conseguiu fazer o gol, mas tava um jogo, assim, perfeitamente para ter calejo, rodar a bola para um lado para o outro, sofrer falta, deixar o tempo passar, cozinhar, e dava para fazer a vitória lá no Rio de Janeiro. E tô falando, atenção, de um time que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, de um time que está no G4 há muitas rodadas. O Fluminense está com méritos lá, só que passou por instabilidade, empatando quase 6, 7 jogos seguidos, empatando, mandando sua comissão técnica embora, e era hora de aproveitar isso. E na hora de aproveitar, sair do Z4, deixar aquela zona incômoda, ir para 26 pontos, deixar todo mundo ali para trás, parece que o Clube do Remo gosta de fazer isso. E eu digo Clube do Remo porque eu insiro um Tonhão, eu insiro um próprio Léo Condé, que são pessoas que têm necessariamente que dar essa resposta. Eu ouvi até um torcedor e eu fiquei atentamente com a fala dele e me chamou a atenção o seguinte. Ele fala assim, Danilo, você parou para pensar que o time que não teve planejamento lá atrás, quando subiu da Série B, foi o momento que ele começou a se perder? E aí eu comecei a refletir, ganhou a Supercopa Grão-Pará, do Águia, né? Depois entra o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Paraense. Nesse meio aí tem a Copa Norte, que é a Copa Norte de lá, com Copa Centro-Oeste daqui, que disputa a Copa Verde. Então foi muita informação, mas espera lá. E o início dessa gestão, como é que foi? Como que foi o início da transição Série B para a Série A? Foi o quê? Mandando o treinador embora, não renovando com ele, e aí trazendo um aventureiro que fazia tempo que não participava aqui do futebol brasileiro. Aí à medida que você traz esse aventureiro, demora a adaptação, e aí você já tem 3, 4 competições inseridas, é Copa do Brasil, é Copa Norte, é Copa Grão-Pará, é Campeonato Paraense, é o brasileiro que começa, e aí fica um turbilhão de sentimentos e emoções que o treinador que não está inserido aqui no nosso futebol, na nossa rotina, na nossa pressão, ainda mais do torcedor azulino, sente. E aí eu comecei a parar para analisar o que ele tinha falado e eu falei, de fato, você tem razão, porque o que está o campo mostrando agora é exatamente a falta de liderança na gestão no pós-Série B. E é ali que começa o planejamento da Série A. Não pode esperar subir, agora eu vou de férias, vou sentar e vou tomar uma decisão. Não é isso assim, não. Acaba o campeonato em novembro da Série B e já tinha que ter entrado ali 40 dias invernado dentro do clube para captar jogador, captar treinador. Guto, eu sei que vai ficar, você é o cara para mim que da Série A, você quer ficar, você ganha 10, você vai ganhar 20. E os jogadores que tem aqui no elenco, me fala aí os nomes que servem. Você vai me falar que porque não é que não serve para o Remo, que não serve para um Goiás, para um Vila, para um Atlético. E esses times conseguem direcionar empréstimos muito qualificativos, né? Liga aqui e fala, eu não preciso desse. Já é diferente. Aí o Léo Condé chega lá atrás e fala assim, eu tenho um grupo muito inchado, eu tenho que libertar alguns jogadores. E aí começa a ter uns questionamentos de por quê? Porque não foi ele que montou, porque ele chegou ali pegando a barca andar e tinha que fazer um treino com 40, 42 atletas. E se ele liberasse de imediato ia ficar ruim, mas cabe à diretoria do Tonhão chegar e falar assim, eu vou liberar fulano, o que você acha? Para desinchar o seu elenco, para desinchar bola parada, coletivo se você quiser fazer,
Mas não, sabe? Parece que, tipo, o Léo Condé, ele me assusta em alguns momentos, no sentido de demorar demais a fazer substituição. Nossa, ele sempre reativo. E lá no Rio de Janeiro foi mais uma vez igual. Por que você vai me escalar, Léo Condé? Te deixar o Leonel Pico fora do jogo? Zé Ricardo, Zé Welles e Vitor Bueno. Eu te passei o código, Léo Condé. Eu falei pra você que era Zé Ricardo ou Zé Wellison, Pico de um lado e o Vitor Bueno do outro. E na frente, Galeano, Taliari e o próprio Jajá. Você foi inventar, você foi pôr o Marcelinho no último terço do campo. Nada contra o Marcelinho, mas eu tenho que avaliar ele na posição de lateral, que é onde ele estava entregando rotina, minutagem, defendendo bem, fechando os espaços. Então, assim, eu não vejo ele parece que em meio a alguns jogos ele se perde, sabe? E aí, nesse se perder, é a escalação errada, é justamente a leitura que o jogo pede, aquele cheiro, assim, o cariz de o cara falar, não, eu vou encaixar esse jogador aqui e ele vai decidir para mim porque o espaço está para a característica dele. Eu não vejo. De verdade, eu posso estar muito enganado. Vem agora aí um calendário de Curitiba e Flamengo dentro de casa, e esse jogo eu vou estar presente. Então, assim, tem que mostrar uma resposta já. Perdeu para o Curitiba lá, gol do Pedro Rocha, tem que fazer 3 pontos em casa para, se houver um critério de desempate, caso haja necessidade, esse critério de quem venceu quem esteja sempre do nosso lado. Eu vi um clube do Remo que, em certos momentos, demonstrou complexo de inferioridade, normal, da bola e esperar o adversário, mas a verdade é que ele deixou de jogar em alguns determinados momentos e isso se fez sentir aí bastante. Agora, vida que segue, Curitiba no próximo final de semana, o Flamengo também, então assim, já está chegando e eu vou estar em Belém, se Deus quiser, eu vou estar aí com muita alegria, com muito carinho e vou levar os bonés, né, de muitas pessoas que estão pedindo, então você aí que quer garantir as cores do boné do DD, entre em contato aí com a nossa equipe, estaremos prontos aqui para poder lhe atender com muito carinho, mas do jeito que vocês estão tratando o nosso canal aqui. Fica com Deus, forte abraço, Léo Condé, abre os olhos, meu amigo, abre os olhos, porque não tá fácil essa Série A, precisa fazer 6 pontos aí em cima do Flamengo e Fluminense, em cima do Flamengo e o Curitiba, porque é o primeiro jogo, tem que fazer os 6 pontos para conseguir dar ao seu torcedor pelo menos uma mínima margem de que a permanência vai existir. Trouxe aqui em outro vídeo os dados do Vitória. Não é alarmante, não é assustador, mas pelo menos tem que começar a incomodar os adversários, visto que em alguns momentos eu sinto que ele se perde e em vez de incomodar, ele incomoda o próprio elenco com as suas leituras meio ruim, digamos assim, dentro da partida. Fechou? Fica com Deus, forte abraço, vou ficando por aqui. Bom descanso a todos e muito obrigado. Deixa o like, compartilha o vídeo. Não se esqueça de fazer isso aqui no nosso canal. Beijo grande, tchau.